Eu preciso compartilhar algo que tem queimado dentro de mim. Estou morando aqui nos Estados Unidos e servindo como pastor nesse país, e eu posso afirmar com clareza que o que está acontecendo agora é algo que nunca aconteceu antes, nem na história americana e nem na história profética. Pela primeira vez, os Estados Unidos têm um governo eleito sobre uma plataforma cristã, declarada. Até um faith office, um escritório da fé dentro da Casa Branca. Isso nunca existiu antes e quem conhece profecia sabe que isso tem um peso. No século XIX, quando Ellen White descreveu o grande conflito nos Estados Unidos, era um país emergente, era um país que não tinha nada, não tinha poder militar nem relevância global. Mesmo assim, Deus falou para os pioneiros adventistas que a besta que sobe da terra, em Apocalipse 13, representava essa nação aqui. Naquela época, isso parecia um absurdo, fora de lugar, mas hoje é impossível negar. O país se tornou a maior potência da Terra, a maior economia, o maior exército, o centro da influência mundial. E agora, esse mesmo país começa a misturar fé e política de forma aberta, intensa e perigosa. Eu preciso abrir um parênteses aqui, porque morando dentro dessa cultura, acompanhando o dia a dia, vendo de perto o governo, as pessoas, os discursos, as igrejas, é completamente diferente de ver tudo isso de longe, só lendo notícia. Aqui eu consigo sentir o que está acontecendo. E o que eu estou vendo é um reavivamento nacional cristão, mas com uma direção que me preocupa. Deixa eu explicar uma coisa. Depois da Covid, as igrejas estavam vazias. 30% dos cristãos tinham sumido, desaparecido. Tá? O cristianismo estava claramente morrendo num terreno pós-cristão. A fé parecia ter perdido seu espaço, mas de repente, um novo fogo começou a arder e as igrejas agora voltaram a se encher. As pessoas estão se batizando de novo, em massa, pastores voltaram a falar com ousadia. O cristianismo passou a ser defendido publicamente, com orgulho, algo que antes era tímido e era até envergonhado no negócio. Eu vi isso acontecer com os meus próprios olhos em uma janela de apenas 5 anos aqui, pessoal. E no centro desse reavivamento está o governo. Olha que doido. Depois da tentativa de assassinato contra o Trump, e da forma inacreditável que ele sobreviveu, não estamos falando de 1 milímetro, nasceu uma narrativa messiânica, e ele mesmo, o próprio Trump, passou a enxergar a ele mesmo como um escolhido. E o governo começou a usar linguagem de fé. Orações em comícios, cerimônias políticas, transformadas em cultos, discursos de missão divina. Mas é um cristianismo estranho, é um cristianismo imperial, babilônico. Porque quando alguém promete trazer a paz pela força, ele está repetindo exatamente o espírito de Babilônia. Usar o nome de Deus para justificar o poder e a dominação e até a guerra. E o mais assustador é que isso tem apoio popular. A multidão começa a aplaudir e o povo vê isso como um retorno de Deus à nação. Mas o que realmente está acontecendo é o que Apocalipse descreve, a fé se unindo ao Estado, o cordeiro começando a falar como dragão. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, eu preciso trocar essa ideia com vocês, porque